E agora, precisamente nesse exato momento, nós também estamos tentando e já adentramos no Facebook, Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a nossa Web Rádio tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, sexta-feira, dia 10, é um verdadeiro presente para nós, porque o nosso irmão Geraldo Campete, sobrinho, o filho mais querido de Dona Maria Aparecida, né? O chazinho de hoje à noite, essas maravilhas que a mamãe faz, que é uma bênção, vai estar aqui com a gente. E quando nós fomos falar com ele, ele nos disse algo fantástico. Vamos falar sobre o livro espírita. Eu me arrepiei todinho, meu amigo, quando você falou isso, porque fiquei contando as horas para a gente chegar a esse estudo. E hoje nós chegamos, né? E está aí o nosso irmão Geraldo, e eu quero dar uma boa noite, meu amigo, boa noite e muito obrigado pela sua participação aqui na boa nossa noite rádio. aí. Que coisa linda, querido. Muito obrigado, Tavares. Parabéns pelo trabalho aí nessa rádio dinâmica. Não é tão gostoso assim a gente poder acompanhar. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. Todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Vai ser, assim, uma hora de bate-papo, tenho certeza, muito agradável. Espero que todos possam gostar, que seja útil para nós, né, Tavares? E obrigado, querido, pelo convite. Estamos à disposição. Mas com certeza será útil demais, a utilidade vai ser fantástica e maravilhosa, principalmente com o texto. E quando você falou do livro espírita, nós fomos fazer uma pesquisa, né, e descobrimos num livro que é, vamos dizer assim, um livro de nossa cabeceira, porque ele foi nos presenteado há muitos anos atrás, há mais de 35 anos atrás, pela atual esposa nessa encarnação, o livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, tem um significado muito grande na minha vida, e está aqui o livro Espírita e Vida, que é uma mensagem do nosso querido Emmanuel. Tem também uma outra mensagem também muito bonita, a mensagem 29, que é o livro Espírita de Albino Teixeira. Mas ele diz assim: o pão elimina a fome. Ah, não, deixa a 29, Jesus. Chega, Tavares. É emoção. O livro espírita. No câmbio dos valores morais, o livro espírita pode ser lido, negócio importante. Cultivado, crédito permanente. Ofertado, cheque ao portador. Sustentado, rendimento constante. Extraviado, abandono sem endereço. Achado, auxílio indireto. Difundido, é riqueza pública. Vendido, é tesouro sem preço. Emprestado, socorro imprevisto. Conservado, reserva segura. Amparar o livro espírita e distribuí-lo é participar dos interesses da providência divina, realizando preciosos investimentos de luz e verdade, amor e renovação entre os homens. O Albino Teixeira. Lindo, lindo. Lindo. Meu amigo, você poderia fazer, depois dessa belíssima mensagem e sim, lógico, a psicografia de Chico Xavier, né? Você poderia fazer a prece de abertura, e nós também pensamos aqui um item do Evangelho muito interessante, que aí você vai começar o labor dos seus conhecimentos na noite de hoje. Mas a prece de abertura, por favor, meu querido. Então vamos aproveitar esse momento tão gostoso para a gente poder levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso querido, divino amigo e irmão, aos espíritos que nos protegem, e agradecer pela oportunidade que teremos e que estamos tendo nesta noite. Que possamos, Senhor, receber o bálsamo, receber a proteção,
a inspiração, para que, sob as bênçãos do vosso Evangelho e à luz do Espiritismo, possamos ter as nossas mentes aclaradas e os nossos corações reconfortados perante a trajetória da vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco, divino amigo, assim também como estaremos contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é muito bom. Eu adorei essa prece, a que você fez ontem no final, em que você falava do grande privilégio de ter nascido espírita. Aquilo me emocionou muito, muito interessante. Mas o ponto que nós tiramos, Geraldo, foi esse daí, né? Do Evangelho, o Evangelho da noite, lá de João 21, 24, 25, que é o último versículo do Evangelho de São João. Exatamente. Você poderia discorrer para a gente sobre a importância desse epílogo? É tão bonito, né? Veja, João, primeiro, né, Tavares, que é um evangelho assim diferente, né? A narrativa de João não é considerada aqueles sinóticos, né, como a gente tem em Marcos, temos em Mateus, Marcos e Lucas. João escreve um evangelho tanto quanto assim, tanto mais esotérico, espiritualista, e ele fecha a narrativa, não é? Depois de trazer os ensinos de Jesus, com esse versículo 25, no capítulo 21, para dizer: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí está exatamente o versículo 24. Agora vem o 25 que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aí encerra, né? Amém, assim seja. Veja que expressividade. A vida de Jesus é algo impressionante, não é? A vida de Jesus representa a síntese histórica da ascensão humana. É Jesus esse nosso guia, o nosso modelo, guia para ser seguido, modelo para nos servir de inspiração, é o nosso protótipo, é o nosso exemplo. Todas as virtudes que nós, né, Wilson, o Freud, aí todos nos acompanhando, se a gente quiser de fato vivenciar as virtudes, é importante que nós sigamos os ensinos morais de Jesus. Aí vai ficar mais fácil o nosso aprendizado. E toda a vida do Cristo é um manancial, é um repositório. Por isso que João, o discípulo, o apóstolo, ele vai dizer que se fosse escrever tudo o que Jesus disse, não haveria livros suficientes no mundo inteiro para poder registrar, de fato, toda a sua essencialidade. Isso é porque a verdade é atemporal. E é tão interessante que o resumo do que ficou registrado nos evangelhos nos trazem a essência, o que é essencial para a nossa edificação espiritual. Isso é o que nos ensina Emmanuel, para dizer que os evangelhos guardam, não obstante as diversas traduções, nós podemos encontrar a essência do que vai nos interessar para a nossa evolução. E Allan Kardec, né, Tavares, na sua genialidade, e amigos queridos que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. A gente verifica a sabedoria de Kardec ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o ensino moral do Cristo. Então, ele diz que os evangelhos podem se dividir em 5 partes, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e, exatamente, o ensino moral. Os ensinos morais que são a base da constituição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho é um livro, mas não é o livro para dizer a Bíblia dos Espíritas. É exatamente o próprio Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, que nos traz, então, a decodificação da simbologia que o Evangelho nos apresenta. Assim faz o Espiritismo, tirando da letra que mata o espírito que vivifica, tirando do texto o contexto para o nosso entendimento e tirando de cada palavra, de cada vocábulo, o seu significado para que a gente possa compreender. É isso que o Espiritismo faz na nossa vida e é uma bênção. E hoje nós vamos aproveitar essa noite, já que João citou o livro, para falar sobre livros.
Existe uma frase, Tavares e amigos queridos que estão nos acompanhando, que é atribuída a Mário Quintana, que diz o seguinte, que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam os homens. Os homens, o ser humano, é que mudam o mundo. Então a gente vê a atuação exatamente do livro nessa transformação. Como o livro é importante. O livro, ele faz o registro do que acontece ao longo da história, ele apresenta uma visão prospectiva também nos estudos e nos pensamentos, digamos assim, no sentido de vaticinar o que vai acontecer, né, no porvir, e também tem um papel fundamental na nossa educação. Por isso que Emmanuel compara o livro, que seria o livro comum, e quando vai tratar do livro espírita, ele dá a diferença que o livro espírita nos traz. Eu não sou poeta, Tavares, mas quem me conhece sabe que eu gosto de acróstico. Isso é bom. Acróstico é quando é bom, né? Quando a gente pega aquela palavra e escreve ela assim na vertical, né? De cima para baixo, e aí cada letra da palavra vai gerar uma outra palavra, um outro vocábulo para a gente poder entender. Então, quando pensamos sobre livro, o que significa livro? Qual é o conceito de livro? Tomando a sua própria palavra, né, o seu vocábulo livro. Com a letra L, quando a gente pensa em livro, a gente está pensando no quê? Quem quiser participar pode ficar à vontade. Vocês estão assistindo aí pelo YouTube, não é? Pelo Face, pelo Insta, que for, vocês podem fazer a participação aí, por favor, que a gente vai coletando essas informações ricas de vocês. Eu estava pensando com a letra L, livro significa libertação. Olha só que coisa. Livro é libertação. Libertação do quê? Dos nossos grilhões do passado, da nossa inferioridade, do homem velho para a constituição do homem novo. Ser livre é o atributo por excelência do ser humano. Então, o ser humano é reconhecido como humano de fato porque ele é livre. E é a liberação que a Marcela Esteves, diretamente da Argentina, está colocando, Tavares. Liberação, liberar, é nós nos sentirmos livres. E aí a gente tem uma coisa muito importante que está na explicação de João também, no seu capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que coisa linda, nós temos aí 3 vocábulos substantivos importantíssimos, que são conhecimento, a verdade e a libertação. O conhecimento implica, o que o livro também proporciona, vai para além da própria informação. É porque é uma informação que tem um significado, mas o conhecimento nos permite interpretar. A gente poder entender o significado pela interpretação. Por isso que a leitura do livro espírita não é uma leitura como a gente faz, por exemplo, com uma revista semanal, com um jornal diário, não é como a gente assiste ou vê ou acompanha na internet, corre os olhos. A gente chamava assim, Tavares, dá uma corrida d'olhos. Não sei se vocês falam assim aí nessa terra belíssima, não é? E aí a gente tem a oportunidade, então, de fazer a nossa livre escolha, as opções que nós temos, porque a leitura vai permitir, pelo conhecimento, nós interpretarmos e podermos ir para o próximo passo, que é a inteligência, para tomar as decisões. Aí a gente escolhe, a gente vai escolher o caminho. Por isso é o caminho da verdade, não é o da mentira, não é do engodo, não é do engano, não é da ilusão. É o caminho da verdade. E a verdade, ela é uma coisa impressionante, porque ela é atemporal. A verdade não tem tempo, ela é verdade em todos os tempos. E a gente poderia perguntar, mas a verdade é absoluta? Será que a verdade é absoluta? A verdade é absoluta, gente? Vocês acham? É. A verdade é absoluta, sabe por quê? Porque a verdade vem de Deus. A verdade é divina, então ela é absoluta. Ai, mas o que é o relativo, então? Fica como? O relativo é a nossa capacidade de entender a verdade. Por isso, a sua revelação é gradativa. Então, nós temos verdade absoluta, entendimento da verdade relativa, não é? Que a gente tem relativo, e a revelação da verdade. A verdade vai se apresentando para nós aos poucos, gradativamente, porque senão a gente não conseguiria entender tudo de uma vez. Por isso,
Conhecereis a verdade vos libertará. Para chegar nesse processo de libertação, é de nós nos desamarrarmos, nos desprendermos, nos desapegarmos. E isso o livro espírita permite se fazer. Porque o livro não é só para ser lido, ele é para ser sentido, ele é para ser meditado, é para ser refletido, é para ser, sobretudo, vivido nas suas lições. Daí essa libertação fundamental. Livro também, com a letra I, nos lembra imortalidade. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é de que nós somos espíritos imortais. Deus nos concedeu a oportunidade de nós sermos criados. Olha que coisa linda. Deus nos criou, ele nos concedeu a vida, e junto com essa vida nos concedeu a imortalidade, e a gente às vezes fica procurando aí o elixir de longa vida para conservar os nossos corpos imortais, não é isso? A gente sempre querendo encontrar um subterfúgio, as pessoas alguns que são muito ricos, inclusive, estão já num processo para congelar os corpos ainda em vida, para daqui 50, 100 anos despertar esses corpos congelados. Olha que coisa absurda, nós já somos imortais. Se nós acordarmos, meus amigos, daqui 50 anos, digamos que a gente entra no estado assim de sonolência, não é? E a gente vai acordar daqui 50 anos, o nosso corpo, o veículo somático, será absolutamente defasado, fora de propósito. Ele não vai cumprir com exatamente a sua finalidade. Então, isso que é necessário a gente entender. Nós já somos espíritos imortais. E aí sim, para além da instrução que foi colocada, é importantíssima, sim, a gente ter o livro como um objeto de instrução para o nosso aprendizado. Mas é importante que essa instrução nos leve para um elemento fundamental, que é fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. Isso é fundamental. O livro, então, é vida, porque é valor. A vida é valor. A vida é essa imortalidade. Porque se nós somos imortais, nós precisamos valorizar não apenas a existência física, que tem a sua importância, mas compreendendo que nós somos espíritos imortais, que estamos transitoriamente, não é, estagiando em corpos físicos, nós vamos saber por essa filosofia que já existimos desde antes, como continuaremos existindo depois desta passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Por isso a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou, como nos ensina Martins Peralva. Nós precisamos valorizar a vida no que ela tem de essencial. E o livro nos traz estas pérolas, esses conceitos, para que a gente possa se encontrar, se reencontrar, nós possamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, buscando a instrução que vai nos levar a um conhecimento, a uma informação que nos dá segurança, para a gente poder interpretar com lucidez. Essa lucidez que o livro espírita, bem lido e meditado, nos enseja para a gente poder crescer. Olha o livro em espanhol, libro significa bênção, não é? A bênção, o livro é uma bênção mesmo, é abençoado, uma oportunidade belíssima, né? Liberação, conforme a Marcela colocou. Livro é renovação, renovação. A oportunidade que nós temos de nos renovar. Renovar é exatamente a gente colocar dentro do nosso coração a mensagem de Jesus. A boa nova, que é o próprio Evangelho, quando nós conseguimos internalizar a boa nova, esses ensinos, essas virtudes, nós estamos nos renovando, porque a boa nova tem essa função, exatamente de renovar. Por quê? Nos inova, porque nos dá a oportunidade da melhoria constante, que, aliás, é o próprio objetivo do Espiritismo. Nós estamos aqui na Terra, encarnados, para evoluir, para nos melhorar, para a gente progredir. Então, a renovação é um papel fundamental, é uma função indispensável que nós precisamos empreender na nossa vida. As nossas próprias células se renovam constantemente, não é? A cada período é como se nós estivéssemos com um corpo novo, não é? Que a gente vai se renovando em termos celulares, e a gente precisa se renovar em termos mentais, psíquicos, e estar aberto para a gente poder realizar as melhores propostas da vida. A realização significa ação real.
Nós vamos agir buscando o que é real. O que é real é o que nos leva para o bem, para o amor, para nós nos encontrarmos com Deus. Por isso, essa caminhada, essa trajetória da renovação, necessariamente passa pela reforma íntima, não é, Rose? Pela reforma íntima, não é, Paulo? A gente precisa se reformar, se renovar. E está lá no Prolegômenos, que é uma espécie, não é, de, assim, prefácio do Livro dos Espíritos, assinado pelos seus autores espirituais, inclusive Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, não é isso? Olha que coisa bonita. E a gente tem esses vários autores e, de repente, eles colocam uma propriedade impressionante que os espíritos estão surgindo, como se um exército que vai espalhando para o mundo inteiro estas luzes da paz, do esclarecimento. E surge o Espiritismo para promover a regeneração social da humanidade. E essa regeneração social da humanidade se dá exatamente pela transformação íntima, pela reforma de cada um de nós. E o livro significa oportunidade. A grande oportunidade que nós temos de aprender a fazer, de a gente aprender a conviver e a gente aprender a ser. O livro é o nosso grande instrutor, é o nosso grande mestre, é ele que nos ensina, ele que nos vai dar o ensejo de nós fazermos essa trajetória, inclusive de uma viagem íntima pelo processo da oração, porque o livro também, na leitura da sua intimidade, quando o leitor está conversando com o texto e o texto conversando com o autor, parece papo de louco, né, Tavares? Mas não é. Muito Não, pelo contrário. conversa assim mesmo. É um Conversa diálogo. é um diálogo, é exatamente de mão dupla, porque um fala, né? Quando você está lendo, você está ouvindo o autor, expressa ali o pensamento do autor. E a gente começa a ler, você começa a conversar, começa assim, né, a questionar, a refletir. É uma coisa impressionante. É por isso que Richard Simonetti, nesse livro belíssimo aqui, que se chama Para Viver a Grande Mensagem, Richard Simonetti, que nos deixou, né, na pátria terrena, agora está na pátria espiritual. Ele escreveu vários livros e era um palestrante também, com aquela voz, assim, a voz do Tavares, por exemplo, nessa voz de locutor tão bonita, não é? E falava com a segurança, escrevia com a segurança, e era de um jeito tão gostoso. E ele escreveu este livro aqui, que foi o primeiro livro que ele publicou pela FEB, Federação Espírita Brasileira, Para Viver a Grande Mensagem. E aqui contém o primeiro artigo também que ele escreveu para o Reformador. Então, há dois ineditismos nesse Para Viver a Grande Mensagem. E no capítulo 21, para nós tomarmos, viu, Tavares, a gente não combinou, mas lá é o capítulo 21 de João, não é? Encerrando Também. ali o seu... Aqui nós vamos pegar o capítulo 21. Ele diz uma tarefa para todos. Vai imaginar qual é a tarefa para todos? Olha, organização, ordem, não é? Estão colocando aí exatamente, o livro significa isso. A gente precisa ser organizado, porque a organização é um dos critérios de aproveitamento do tempo. Quando nós, exatamente, Paulo, a leitura é uma promotora da reflexão. Quando nós vamos trabalhar o tempo da cronologia, a gente precisa considerar que há necessidade de sermos organizados. Quem é organizado ganha tempo. Quem é disciplinado aproveita bem o tempo. E quem sabe eleger prioridades vai conseguir fazer o que é necessário ao longo do dia. Então, o tempo envolve a priorização, a organização e a disciplina, não é? Então, a gente aproveita bem o nosso tempo, fazendo uma leitura agradável, que vai nos ajudar na realização, que vai nos trazer essa reflexão saudável, porque a gente vai se Geraldo, sentir elevado. Pois não, Tavares? é por isso que Jesus falou assim, a cada dia o seu mal. Quer dizer, temos que Exatamente. organizar cada dia nossas possibilidades. Mas eu fiquei curioso aí de ver o capítulo 21 do Simonetti. Vamos ver aqui. Aí algumas traduções dessa citação que você falou, né, Tavares, diz assim que a cada dia basta a sua ocupação, né? Que é interessante. É exatamente isso. O mal no sentido de que nós já temos as nossas tarefas, mas elas não são no sentido do mal, são abençoadas, né? A rotina, abençoada rotina de cada dia. E Simonetti aqui nos convida para uma tarefa para todos.
E começa, Tavares e amigos queridos, vocês podem participar à vontade, falando de Castro Alves, o poeta, e ele diz assim: ó, bendita o que semeia, bendito o que semeia livros, livros a mancheia, e manda o povo pensar. O livro nos faz pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Coisa bonita, né? E ele vai nos dizer aqui que de todas as tarefas que nós somos convocados na seara espírita, já que a gente está aí diante de tanta informação, né, que o espiritismo nos enseja, nos dá a oportunidade, a gente tem como principal tarefa a divulgação do livro espírita. E aí a gente remonta ao capítulo 40 do livro Estude Viva, quando Emmanuel, numa mensagem falando sobre assistência, o trabalho caritativo. É tão interessante o contexto que a gente às vezes pega a frase e não sabe o contexto. Ele está falando da prática da caridade. A caridade, inclusive, material, a beneficência, e a caridade moral, a benevolência espiritual. E ele vai dizer ao final desta mensagem aquela frase que todos nós, né, já conhecemos e às vezes repetimos, né, que a maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. E qual é o veículo mais adequado, mais pertinente, que pode realizar com maior completeza, digamos assim, a divulgação do Espiritismo, senão o livro espírita? O livro espírita, então, é o principal veículo de divulgação da doutrina espírita. Por isso nós temos o compromisso de divulgá-lo, não é? Tudo mais que a gente pode estar fazendo aí tem a sua importância, tem o seu valor, mas nós temos que ter essa certeza da importância de divulgar a mensagem do Espiritismo por meio do livro. Porque o livro espírita, diz Simonetti, é investimento seguro que valoriza a nossa vida, rendendo inspiração e esclarecimento para a existência inteira. Então, o livro espírita vai nos ensejar exatamente essa inspiração. É um investimento seguro. A gente pode ler o livro e vai se sentir muito bem realizado, porque é muito bom ter um livro. Eu queria recordar Francisco Cândido Xavier, Tavares leu aí essa mensagem linda de Albino Teixeira, né? Tão gostoso. Esse livro Caminho Espírita, ele foi editado pelo ID, uma edição pequenininha, né? Verdinha. Nós temos na Biblioteca de Obras Raras. O meu irmão tem esse livro, inclusive, porque na nossa infância e adolescência a gente tinha esse livro e era dele, e ele então ficou, né, com o livro, naturalmente. E nós temos na Biblioteca de Obras Raras também vários livros da FEB, vários livrinhos de bolso, e tem esse Caminho Espírita também. É esse que você tem, Tavares? É esse edição de bolso também? É verdinha, é? Da sua edição ou não? Deixa, Tá me deixa, ouvindo? deixa eu colocar aqui essa. Que essa Ah, daqui você. Ah, sim. Você tem a não é edição a mais recente. original. Não, não. Não é a original. Porque esse aqui Uhum. já foi o segundo presente que a esposa me deu. Eu tenho Ah, tá outro, vendo? bem velhinho, a capa já foi basicamente embora, certo? Mas está aqui, mas ele não deixa. Esse é um livro que nos acompanha há quase 40 anos, Que certo? É legal. Ah, que maravilhoso. beleza. Maravilhoso. E você vê, né, Albino Teixeira colocando essa mensagem sobre a importância do livro, e a gente vai vendo o tanto que nós podemos aprender. Chico Xavier, na sua candura, né? Esse espírito de uma humildade, que ele dizia até no nome dele, tinha o cisco, né? Francisco, ele era um cisco, se considerava assim. Ele recebeu um presente que foi muito bonito. Na primeira sessão, basicamente mediúnica, que aconteceu no lar do Xavier, foi quando estava lá o casal Perácio, inclusive os introduziram no Espiritismo, e houve uma mensagem, estava toda ali a família reunida, né, os vários filhos de Dona Maria João de Deus, e a Dona Carmen Perácio, esposa do Sr. Perácio, ela recebe uma mensagem, e aí nessa mensagem ela psicografa, e é tão interessante que ela vai conversando, boa noite, Fernanda, boa noite a todos que estão aí chegando, sejam bem-vindos, e ela dita uma mensagem para Dona Perácio, e ela vai escrevendo, escrevendo. E é tão interessante, Tavares e queridos amigos, irmãos do coração, que há um registro de, assim, como se fosse um recado para cada um, não é?
para cada um dos filhos estava ali, olha, luz, iluminação, vontade, razão, oportunidade, olá, que é Ismênia de Santa Catarina. Muito bem, Ismênia. Tudo isso é o livro espírita, né? Ela fez para você, ela pegou, é porque não deu, que ela não está conseguindo entrar só pela rádio, a É, gente estamos fazendo aqui um maior cangapé para colocar, mas ela fez também uma cross com você, ó. Do jeito que você queria, Luz, ela mandou a é, Ismênia, certo? ótimo. Então a gente está tentando Iluminação, aí, olha, maravilha, lá de Santa vontade. Catarina. Muito bem, ótimo. Excelente a participação. E aí, então, foi um recado para cada um dos filhos. Quando chegou na vez do Chico, que é tão interessante, a Maria João de Deus, a mãezinha querida do Chico, diz assim: meu filho, há sobre a mesa 2 livros, e o presente que eu deixo para você, como uma recomendação, é para que você utilize esses 2 livros em toda a sua vida. Tudo que você for fazer, que eles sejam seus orientadores. Toda decisão, Elisia querida, toda a sua decisão você faça embasada nesses 2 livros. Agora eu vou perguntar para vocês quais são esses 2 livros. Quero ver se vocês sabem. Livros, enquanto vocês vão pensando para responder, que Chico Xavier tinha na mesa de trabalho mediúnico, na mesa do centro espírita, das explanações, na sua cabeceira, quando ele ia dormir naquela cama tão simples ali no Criado Mudo, tinha lá esses 2 livros. Quais são esses 2 livros, por favor? Um é o primeiro livro espírita do mundo. Vai ficar mais fácil a resposta, não é? Constituído Já de estão perguntas chegando e aqui, já estão chegando aqui. O as Evangelho respostas, né? dos Espíritos, a Marcela. Exatamente. O Evangelho e o Livro dos Espíritos eram os 2 livros que estavam lá. E Chico, de fato, ele como espírito disciplinado, aliás, uma característica que é comum a todos os espíritos evoluídos é a disciplina. Se o espírito ainda não é evoluído, ele precisa ter disciplina para evoluir. Então, a gente pergunta, será que nós somos espíritos evoluídos? Se a gente chegar à conclusão de que não é disciplinado, ainda Só falta nós temos. disciplina. Só Só falta falta disciplina. A disciplina. gente tem tudo, né? Só falta o principal, né? A janela é um livro, olha, o livro é uma janela para a vida, um tesouro que abrimos e reabrimos e continuamente redescobrimos suas joias. É isso mesmo, que coisa linda, Fernando. Olha, e aí a gente verifica Chico seguindo com uma disciplina admirável os conselhos da sua mãe, ela que orientava sempre com segurança, e ele seguiu sempre, quando tinha qualquer dúvida, consultava o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Por isso, o livro espírita, ele tem, assim, um papel fundamental. Mas eu queria trazer algumas contribuições para a gente poder dizer da função do livro espírita. Quando a gente fala livro espírita, está adjetivado como espírita. Então, evidentemente, que é um livro que vai trazer conteúdos espíritas. Isso é claro para todos nós? Com certeza. Tem que ficar claro, né, Tavares? Porque às vezes acontece da gente ver um livro ou outro que é psicografado, porque é editado por um espírito e é recebido por um médium ou por uma médium, e aí você tem o livro lá, um romance, um livro bem escrito, nossa, romanceado, e aí vê-se, pelo espírito tal, aí você, um livro espírita. Não é porque é pelo espírito tal que é um livro espírita, porque o espírito tal ele pode Lógico. falar qualquer coisa, inclusive contra o Não, espiritismo. pela rádio. Então é importante nós considerarmos o livro espírita é aquele livro que tem o desenvolvimento do seu conteúdo. O conteúdo que aborda os princípios espiritistas. Eu me lembro de uma vez do colega, eu chamo ele de Samuelzinho. Ele é alto, grande assim, né? Mas ele é daí, do Nordeste, viu, querido Isso é bom. Tavares? O Samuelzinho ele é Nós temos um cearense. amigo aqui que a gente chama ele de Miudinho. O cara deve ter quase uns 2 metros de altura. Não sei por quê, mas tem essas manias aqui. É uma, é Miudinho, uma, é uma forma carinhosa, né, da gente trazer, quando fala no diminutivo. E aí, então, o Samuelzinho estava me contando que uma vez ele falou, Geraldo, eu estava numa livraria e fiquei curioso,
e entrei lá, tinha umas prateleiras com alguns livros espíritas, eu peguei um livro e comecei a ler. Rapaz, eu comecei a ler, e de jeito falando aqui, eu comecei a ler, fui folheando, li umas 8, 10, 15 páginas ali na livraria, e o livro era mediúnico, ditado por um espírito tal, a editora tal, o médium tal, e eu não achei nenhuma informação em 15 páginas que pudesse indicar que o livro tinha qualquer conteúdo espírita. E ele estava vendo, ele começou a se envolver na narrativa e falou, inclusive, o livro é assim, era gostoso de ler, dava aquele deleite e tudo, mas uma narrativa meramente romanceada. E não tinha o conteúdo espírita, inclusive um conteúdo que vai para uma outra vertente, que até, né, para despertar outras coisas que estão, digamos, distantes do espiritismo. O espiritismo está nos levando para um processo de educação. Então, a dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium exemplar, ela tem duas experiências que narra na sua biografia, que é muito bom da gente conhecer. Muito boas essas duas experiências. Uma delas é que diz respeito ao Memórias de um Suicida. Poucos de nós sabemos que esse livro, quando foi apresentado pela primeira vez à Federação Espírita Brasileira, ele não foi de pronto aceito. Manuel Quintão disse lá que nós estamos avaliando o livro de Chico, a gente não teria tempo para fazer outras avaliações, enfim. Desde o momento que ela faz a primeira apresentação desta obra, a Federação Espírita Brasileira, até quando ela foi editada, transcorreram-se mais de 30 anos. 3 décadas. Sabe por quê? Porque o livro não estava pronto. É do Camilo Cândido Botelho, que ficou assim o pseudônimo, começa por aí, porque o espírito já queria dizer o nome, Camilo Castelo Branco, que é o poeta, então, português, que ditou ali uma biografia. Ele narrou a vida dele e tudo o que aconteceu pelo suicídio e consequências que ele sentiu. Era uma narrativa biográfica, tinha lá o seu interesse, mas não tinha um cunho doutrinário. O livro, Tavares, foi depois revisado espiritualmente por Leon Denis, para ser encorpado com princípios da doutrina espírita, e veja como ficou esse alentado calhamaço, que é um dos principais livros espíritas, que tem mais de 500, 600 páginas, e é, inclusive, lido pela própria juventude, porque o título desperta muito interesse, Memórias de um Suicida. Então, essa foi uma experiência que ela teve. Vale dizer para nós que o médium, o autor, não precisa ter pressa para publicar. Não há que se ter pressa para dar publicidade a um texto, não é uma informação que se tenha, e se é psicografado ou não. Por quê? Porque precisa de revisão, precisa ser analisado. Por isso que a editora, que é séria, ela faz um trabalho de avaliação dos originais, que é um dos processos técnicos para você verificar, por exemplo, se aquele candidato a livro ele está apto a se tornar de fato um livro, seja eletrônico, seja publicação impressa, seja ambas as coisas, não é? Por quê? Porque você tem que avaliar se o conteúdo é doutrinário, se o conteúdo é espírita, se não tem informações ali que vão contrariar princípios espiritistas, se apresenta efetivamente uma contribuição para o esclarecimento. Então, o livro espírita, ele tem essa função de esclarecer, as informações estão ali para nos iluminar, no sentido da gente ter um entendimento. Ele tem que trazer uma luz, ele tem que trazer um ponto que acrescenta, não é isso que desenvolve. Ele não vai simplesmente dizer o que tudo já está dito, a não ser que ele faça uma compilação, reunindo informações distintas num mesmo ponto. Aí isso é interessante, né? Mas, veja, aí a dona Ivone do Amaral Pereira tem outra experiência com o livro da trilogia, os dramas da Bretanha, né? Dramas da Bretanha, o Cavaleiro de Lumière, não é? Qual que é o outro livro mesmo? Essa trilogia. Sabe? Quem é que sabe aí? É o Drama da Bretanha, Cavaleiro de Lumière. Qual que é o outro que compõe essa trilogia maravilhosa? Enquanto vocês vão escrever qual é, eu vou contando o que aconteceu. Aí, sabe o que é, Tavares? Ali estava a própria dona Ivone do Amaral Pereira, né, com um que seria mais ou menos, digamos assim, uma espécie de alma gêmea, e narrando várias encarnações deles, né, enfim, nas experiências mesmo que tiveram, que tinha lá o seu fundo interessante, mas o livro era também uma narrativa romanceada. E aí o pai espiritual da dona Ivone, do Amaral Pereira, chega e orienta, fala, olha, o livro, ele não pode ter só esse cunho, porque ele é espírita, senão você tira o nome de espiritismo dele, não é? Porque vai ser um livro como qualquer outro da literatura. E aí, então, ele faz a revisão também, para que o livro tenha o cunho doutrinário. Então, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha e... Devassando o Invisível, não. Não. Devassando o Invisível.
Devassando Invisível é um livro nas voragens do pecado. A Iron Bahia, deve ser a nossa irmã Luziane nos salvando aí, porque é uma gracinha, viu? Você pode convidar, e tem várias pessoas para você convidar, viu, Tavares? A Luziane, Ah, de com Salvador, Bahia, é certeza. uma delas, né? Vai dar uma grande Maravilha. contribuição, Então, o né? livro seria Nas Voragens do Do Pecado. pecado, do Do pecado, pecado, do tem que pecado. corrigir aí. Certo, Nas horários do pecado, certo. exatamente. Aí compõe essa trilogia. O que você citou é muito interessante. Esse livro Devassando Invisível, junto com aquele outro que é da mediunidade também, são Recordações da Mediunidade, são livros escritos da Lavra, da própria Dona Ivone do Amaral Pereira, contando as suas experiências. Então, ela narra um pouquinho da sua vida, mas para nos trazer exatamente todas as dificuldades, o sacrifício, a abnegação, renúncia e devotamento, que é o trabalho do médium. Para a gente não pensar que é coisa assim, né? É brincadeira, essas coisas todas. Não, é coisa séria, coisa extremamente séria, e a gente tem que estar, assim, pensando e concentrado nesses exemplos que esses nossos irmãos nos trazem. Por quê? Porque ali a gente vai ver que a trajetória, ela não é fácil. A gente precisa passar pelo deserto. Então, não tem nada dessa questão de pressa em publicar. Nós vamos ter que sentir primeiro a mensagem para nós. Chico Xavier, Dona Ivone, Zilda Gama, não é? Esses médiuns, como a gente tem hoje, não é? Divaldo Franco, Raul Teixeira, dando seus testemunhos indispensáveis, intransferíveis, e que são aqueles que servem de exemplo para nós, porque são também, de certa forma, nossos, né, exemplos assim no sentido do esforço, da O, disciplina, não é? Estão o nessa Geral, caminhada. Pois não. você falando em Divaldo, você sabe da história do primeiro livro que ele lançou, que é o livro Messem de Amor. É uma história até certo ponto muito engraçada, mas que reforça isso que você está falando, né? Porque durante muitos Exatamente. anos a Joana psicografou na quinta-feira, depois mandou ele rasgar. Aí como é que é essa Isso. história? Pois é, Divaldo tinha psicografado mais de 2.000 mensagens e tal, né? E ele estava ficando empolgado. Nossa, que produção, né? Mediúnica, uma coisa belíssima. Certamente ia dar publicidade, aquelas mensagens todas. E a dona Joana de Anjos pede para ele simplesmente Vai eliminar rasgar. tudo. Pode eliminar tudo. Ele falou, mas como eliminar tudo? Isso não tem o mínimo valor. Mas como não tem valor? Teve um valor, sim, que é fazer o seu treinamento. A espécie de capacitação. Você vai passar ali pelo treinamento, pela experiência, pela disciplina, não é? Criar o hábito realmente para se educar. E aí foi interessantíssimo. E este livro, né, que é Mestre de Amor, que é a primeira que constitui de mensagem de Dona Joana, também teve uma ajuda muito grande de Carlos Torres Pastorino, né? E foi o incentivador, esse que escreveu, né, Minutos de Sabedoria, que depois viria de Tavares, Impermanência e Imortalidade, pela Lavra de Divaldo Franco. É um livro filosófico, chama-se Impermanência e Imortalidade. Começa aí pelo título, né, que já é bem complexo, mas é muito bom da gente ler, nos traz, assim, muitos ensinamentos filosóficos. Então, a gente vê, o livro espírita, para ele ser espírita, ele tem que esclarecer. Ele tem que esclarecer, porque se ele não esclarecer, não tem sentido. Ele tem que ter uma contribuição efetiva. Mas ele não deve só esclarecer, porque o esclarecimento é fundamental, porque nós temos a fé raciocinada, a gente acredita sabendo porque nós estamos acreditando, temos essa lucidez que é necessária, porque a gente vai tendo esse conhecimento, né? São muitos esclarecimentos, né, sobre os livros que estão sendo vendidos na atualidade, né? Assim, no sentido da divulgação, nós temos livros muito ricos aí que precisam, de fato, chegar às mãos dos leitores, os clássicos, né? Então, o livro ele precisa esclarecer, mas ele precisa também consolar. Por isso que a gente, né, em comum acordo aí com Tavares, chegamos a esse título, o livro espírita consola, ele esclarece, ele edifica. Por que o livro espírita consola? Porque ele vai trazer exatamente as explicações que vão chegar ao nosso coração. E aí nós temos o Consolador prometido por Jesus, né, registrado também em João, no seu capítulo 14, capítulos 15 a 17, versículos 15 a 17, quando fala, se me amais, olha a condição, se me amais, a condição é o amor, é o verbo amar. Por isso que toda a mensagem de Jesus é fundamentada no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração.
Por isso que o livro espírita tem que consolar, tem que tocar o coração. E é no coração que a gente encontra coragem, firmeza, resiliência, para a gente seguir em frente, ter a capacidade de enfrentar os embates, as lutas árduas, as provas de fogo e não desistirmos, porque nós temos condições. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não é? E a gente sempre tem a oportunidade, por exemplo, de receber um chazinho da mãe, não é isso, Tavares? Olha. Dona Maria Aparecida que patrocinou esse mimo pro menino. Oh, meu Deus. O menino Mas, jovem, 54 anos. Geraldo, nós E temos aqui uma pergunta que pode a gente falar. gostaria de formular aqui, deixa eu botar aqui para o banner, que é a pergunta do pessoal do WhatsApp. E é uma pergunta bem interessante, que é justamente isso que você estava falando, né? Deixa eu ver aqui. É o Já está Olavo de aqui. Afogados, Recife, né? Certo. De forma geral, todos os livros passam instruções e conhecimentos. Qual a grande diferença do livro espírita? Olha, Olavo, mas que pergunta interessante. Você sabe que tem um texto muito bonito. Deixa eu ver se a gente recupera aqui mesmo. O livro espírita é uma mensagem de Emmanuel, que foi ditada a Chico Xavier em 1963. Você já tinha nascido, né, Tavares? O Olavo, será que tinha nascido? É? Eu tava com 2 anos, né? Ah, é? Novinho assim, é 63? Você é de 61 lá, o Tavares, é? 61. Eu sou de Quase 66. 60. Ah, que legal. Nós somos jovens há mais tempo, viu? É assim que é. Também, Então, também. Como diz o nosso livro... irmão Éden aqui da Federação, jovens há mais tempo, nosso presidente. Isso, tá vendo? Aí tem uma mensagem aqui, Olavo, que é sobre o livro espírita. Então diz assim: cada livro edificante é porta libertadora. Veja a função do livro, né? Como porta libertadora. O livro é edificante. Por isso que o papel do livro também é edificar. Mas o livro espírita, diz Emmanuel, o livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Então, se o livro edificante é porta libertadora, o livro espírita emancipa, liberta a alma nos fundamentos da vida, porque a gente vai ter condições de entender e de seguir esses ensinamentos. O livro científico, ele livra da incultura, não é? Porque ele vai nos trazer a cultura, a instrução. O livro espírita livra da crueldade. Aí a gente vai entendendo a diferença, então, Olavo, aí do livro espírita, não é? Para os demais livros. Livra da crueldade para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. Porque, sobretudo, o livro espírita tem um caráter de edificação, que significa iluminação, educação. É um processo de autoevangelização, porque o livro espírita nos torna melhores. O livro filosófico, diz Emmanuel, o livro do preconceito. Olha só como é importante. Tanto preconceito que a gente está vendo na atualidade ainda, verdadeiros absurdos, né, que nos deixam assim estarrecidos, mas como fala Paulo na segunda epístola aos Coríntios, lá no seu capítulo 4, versículo 8, né, diante de tudo que está acontecendo, né, a gente tem assim, né, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Então, o livro filosófico liberta aqui do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante a que a filosofia poderia nos levar, se não for bem interpretada, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. Então não adianta a gente se elucidar, se esclarecer, ter uma cultura, ser um exegeta, aquela coisa toda, não é? E de repente você está usando para quê? Esse seu conhecimento. Essa informação ela está disponível para que finalidade? Então, por isso que a leitura espírita, como nos diria Indalício Mendes, né, que foi secretário do Reformador, diretor da FEB, ele tem escrito uma compilação de seus artigos no Reformador, que se tornou livro, chamado Rumos Doutrinários, escrevia assim com uma sabedoria tão interessante. Ele dizia que a leitura que a gente faz no livro espírita, ela é diferenciada, porque tem que levar a gente a uma reflexão profunda, porque diante do ensino moral que nos passa no seu acervo, né, conteudístico, deve nos levar à reflexão para a transformação.
Então, aqui tem um conteúdo. Por isso não são só palavras inúteis, vazias, não é? O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. Olha que coisa curiosa, porque nos dá essa lucidez, a fé raciocinada, a compreensão e o entendimento. O livro jurídico livra da injustiça, já o livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. Olha só, a justiça, como a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, né, Tavares? Como é que a gente poderia considerar o conceito de justiça? No que consiste a justiça? Pergunta Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: em cada um respeitar o direito do outro. Então, isso aqui é justiça, não é? E aí ele vai falando mais, chega ao final para dizer o seguinte: o livro de consolo livra da aflição. Olha, até o livro de consolo, aquele livro de autoajuda, dá uma livrada ali na aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. Veja como sempre está à frente o livro espírita, e sempre tem uma ação. Nós precisamos estar preparados para agir. Então, o livro de informações livra do atraso, o livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Disse que a mente vazia é oficina de... Seu menino. Do seu menino. Podem falar o nome, dito cujo, não é? Então é interessante. Olha, a Fernanda está dizendo aqui, para quem está começando no Espiritismo, vemos tantos livros que não sabemos por quais devemos começar. Você pode sugerir um roteiro, uma sequência segura de leitura desses livros? Boa pergunta, viu, Fernanda? Um livro muito bom para a gente começar é o próprio Livro dos Espíritos. Né? Foi o primeiro livro espírita escrito, e é um livro muito bom. Às vezes a pessoa pode, mas é muito difícil, é um livro muito volumoso, é de perguntas e respostas, eu não vou entender. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro excelente para a gente ler e se consolar. Allan Kardec coloca no artigo da Revista Espírita, que ele diz que a gente deve começar com o que é o Espiritismo, né, são 3 diálogos, e Kardec eu li na minha adolescência, primeira leitura fantástica, né? E eu me lembro já na minha adolescência, na minha incultura, que era um pouco, talvez assim, maior, não? Era um pouco maior assim do que é hoje, né? Hoje eu continuo inculto, mas, enfim, eu já me deleitava com a leitura por causa do bom senso de Kardec. É uma coisa impressionante. O livro está dividido em 3 partes, e são 3 diálogos. Já começa por aí, diálogo, é conversa, né? E Kardec, ele vai simulando, vai fazendo as perguntas e a resposta que vem como uma conversa que fosse com um padre, com um crítico. Deixa eu só te falar uma coisa. No que é o Espiritismo, já que é um diálogo, como a gente também está lendo, é um triálogo, né? Porque a gente também participa, conversa. Exatamente. A gente interage com o livro, é uma coisa maravilhosa, né? E ainda ele coloca nesses diálogos, é um diálogo com o padre, onde ele vai refutar as questões dogmáticas, fanáticas, um diálogo com um crítico, que ele vai refutar, inclusive, as críticas que normalmente são decorrentes, né, da parte, assim, da razão, aquela coisa da filosofia, e um diálogo com o cético, né, que também vai voltar para uma parte mais materialista e tudo mais, e é muito bom. Então, começar aí pelo que é o Espiritismo. Mas nós publicamos recentemente um livro de Richard Simonetti, antes que ele desencarnasse, tinha aquele livro que era O Espiritismo, a Nova Era para a Humanidade. Depois houve uma repaginação, esse livro passou-se a chamar Conheça o Espiritismo. Então, um bom começo é para conhecer, é com Conheça o Espiritismo. Esse livro está disponível aí né, nas diversas plataformas, tem e-book e também tem um livro impresso, que pode ser aí adquirido em várias livrarias, inclusive pela FEB, né, na FEB. Então, diz assim Emmanuel, encerrando aqui: amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos. Olha lá a recomendação, né, que Richard Simonetti fez, que Emmanuel faz no Estúdio Viva. Como é importante, então, que nós auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível, o livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre. Então, por isso que o Espiritismo é um farol que ilumina o nosso caminho, porque o livro espírita é uma luz na nossa trajetória, nos dá segurança, porque a gente sabe onde nós vamos pisar, para onde nós vamos, que caminho trilhar. E aí a gente vai tendo segurança pela informação,
pelo conhecimento e pela inteligência que vai nos levar à sabedoria que nos edifica. Por isso o livro espírita também, ele tem que edificar, nos transformar. Encerra Emmanuel, o livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do... Quero saber se vocês sabem a palavra final aqui. Livra do... A cada dia basta o seu... Mal. Mal. Então, se o livro, que é um livro que vai nos dar aqui, né, nobreza, porque é um livro nobre, livra da ignorância, o livro espírita vai livrar da ignorância e livrar do mal. Olha a questão de número 120, né? 120 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos, né? Para chegar ao bem tem que passar pela fieira do mal. Eu falava fieira lá no interior e tudo, né? Que significa caminho, né? Se passa pela rota, pelo caminho, pela estrada, enfim, pelo percurso do mal. Será que para chegar ao bem tem que passar pelo mal? E a resposta clara que o Espírito da Verdade dá é pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Então, nós passamos pela ignorância para chegar ao bem, sim. Não precisamos passar pelo mal, porque o livro espírita, inclusive, nos liberta também, não só da ignorância, mas também do mal. Porque ignorância e mal não são sinônimos nesse conceito que o livro dos espíritos nos coloca. Pois não, Deixa querido. eu falar uma coisa para a Fernanda, que você falou do livro espírita, e eu vou aqui dar um verdadeiro testemunho, não tem nada de evangélico, não. A primeira vez que eu fui ler o livro dos espíritos, eu comecei de forma errada. Eu comecei com a pergunta 1, e li todinho, tudo mais, e alguém disse para mim, Tavares, quando você terminar 1019 e fazer a conclusão, você for ler de novo, comece pela introdução. Me lavou muita alma a introdução do meu livro amigo. dos Espíritos, certo? E a partir daquele momento eu digo, olha, leia o livro, a partir da primeira página, Filosofia Espiritualista, a partir dali você deve começar a ler. Olha, Ensinado desse exatamente. jeito. Você vê como é importante. Na verdade, né, há livros que você pode abrir em qualquer página e fazer leitura, sobretudo se é um livro de mensagem e tal, uma mensagem por dia, né, ou por um momento, beleza. Mas um livro, né, que ele tem toda uma estrutura didática, filosófica, um cunho doutrinário, né, como é, de fato, o Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado. Ele é a filosofia espiritualista. Isso está bem no frontispício, na primeira página, logo depois, né, que a gente vai ver assim, logo em cima, filosofia espiritualista. Isso é o que significa o livro dos espíritos, é a filosofia espiritualista. O espiritismo é filosofia. E o espiritismo é espiritualismo. Veja, aí a gente vai ver. Por que espiritualismo? Porque acredita em alguma coisa além da matéria. Não é materialismo, não é materialista, é espiritualista. Mas a gente vai ver que se o espiritismo, na sua generalidade, ele é espiritualista, na sua especificidade, ele tem conceitos que vão dar a sua conotação e a adjetivação de espiritista. Por isso que na generalidade é espiritualista e na especificidade é espiritismo. Importante a gente saber disso. E todo livro deve, né, no nosso sentido, eu que estou bibliotecário e sou um bibliófilo, porque sou amigo dos livros, né, eu gosto muito e várias pessoas gostam, não é que a gente lê muito, mas a gente gosta de livros e é bom, né, gostoso ler. E aí a gente vê o quê? É bom começar a ler o livro do início, né? É bom começar. Então, o livro, normalmente, ele começa lá nas páginas primeiras. A gente que é bibliófilo lê, inclusive, a orelha, lê a quarta capa, lê a lombada e fica ali degustando, né? Porque o livro, ele é uma coisa maravilhosa. Você folhear e tudo, aí vai vendo, vai sentindo. Porque a gente vai ter uma noção. Por exemplo, se vai ler o Livro dos Espíritos sem ler a introdução, é como se a gente não tivesse começado. Porque, para ter o entendimento, Kardec vai explicar uma série de coisas naquela introdução que é um tratado já. E logo depois ele vai colocar o Prolegômenos, né? Que ele traz o prefácio, na verdade, que é escrito pelos autores, vem depois dessa introdução. Isso foi uma organização que se fez. Normalmente o prefácio nas edições brasileiras vem antes, não é? O prefácio é escrito pelo autor ou pelos autores, a apresentação é escrita por um convidado. Tecnicamente é assim que se define em termos de preparação editorial. Mas esses detalhes não é o caso, né? Porque se eu for falar disso, eu vou navegando e eu gosto muito, e a minha, digamos assim, é um pouco da minha ignorância mais especializada está aí. E a gente vai aprendendo. Mas o livro espírita, ele é esse manancial que nos edifica.
Então, o livro espírita leva para um processo de transformação, não é? De transformação. Aí está a pergunta, ó. Qual o primeiro livro espírita que o senhor leu? Ah, e ainda continua lendo. Ai, que gracinha. Olha só, o primeiro livro espírita que eu li foi Sinal Verde, né? Um livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, um livro de mensagens, riquíssimo. Li, gostei demais, e eu participava do Evangelho no Lar, porque o meu irmão Carlos, a quem eu considero como meu mentor, ele mentor assim no sentido de aprendizado, ele foi meu professor e até hoje continua sendo. Eu tenho ele como se fosse um segundo pai. Hoje nós já estamos, né, jovens há mais tempo, então as distâncias vão diminuindo, mas na infância fazia muita diferença. O papaizinho sempre muito ocupado, caminhoneiro, viajava muito, ficava muito tempo, né, distante de casa, né, às vezes a semana toda, e a gente tinha um suporte muito do mais velho, né, para variar, né, Tavares? Mais velho que acaba recebendo algumas incumbências. Sempre é assim. É, e Mas é ele bom, é é maravilhoso bom, isso. Eu não estou reclamando, exatamente. não, é maravilhoso. Tá vendo? E aí, então, a gente pôde adentrar, né, no espiritismo, que o papai já era espírita, se tornou espírita por uma questão de obsessão na família, uma tia, né, que foi curada de uma obsessão por um médium, e aí a família se converteu, o papai se tornou, então, espírita. Quando se casou com a mamãe, era católica e aceitou também o espiritismo, então todos nós nascemos já num berço espírita, né? Então, o Mano teve a experiência que ele morou um certo tempo com uma tia, a irmã do papai, a tia Rosária, e até para expandir alguns, né, conhecimentos e tal, e ele trouxe da experiência, né, da vivência com a tia, a questão do Evangelho, né, um ótimo livro mesmo, Sinal Verde. Continua atualíssimo, porque essa verdade é atemporal, né? Então, nós fazíamos o Evangelho, eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, quando começamos, e eu acompanhava, era curioso, aquela coisa toda, né? Não sabia nem falar direito, não sabia muito menos ler. E aí, depois de algum tempo, acho que eu tinha 8 anos, eu pedi para fazer a explanação, um comentário lá de uma parte, né, do que estava sendo lido. A gente fazia o Evangelho todo domingo. E aí, sei lá, comentei do meu jeito, e aí depois o Mano, em dado momento, me pediu para fazer o Pai Nosso, que era uma prece, né, para a gente poder fazer, acho que era um encerramento da reunião. E eu não sabia fazer o Pai Nosso, sabia até metade, não sabia o restante. E ele, didaticamente, eu nunca me esqueço disso, fico emocionado e sou grato a ele. Ele chamou o irmão, o segundo irmão, o André Luiz, para me ensinar o Pai Nosso. E antes de dormir, o André então ia fazer o Pai Nosso em voz alta, para que eu pudesse memorizar o Pai Nosso. Foi assim que eu aprendi. Tinha Que 8 anos de bom. idade. E a primeira palestra foi aos 12 anos, porque a gente começou a ler um pouco mais, estudar. Então, o primeiro livro foi esse Sinal Verde. Eu quero dizer também que nessa trajetória com os livros é muito bom. A gente está em contato com os livros, meus amigos e irmãos, é a melhor coisa que tem. A gente, na nossa infância e adolescência, nós tivemos a oportunidade de estudar nas fontes, nos livros mesmo, pegar os livros impressos, né, a codificação, os livros de Kardec, e estudávamos nos livros. E eu aprendi, desenvolvi um hábito, porque a gente sempre vem de família com poucos recursos e tudo, não tínhamos muitos livros, mas o que a gente conseguia ia comprando. Os livros espíritas eram mais acessíveis, né, assim como hoje o são ainda. E aí, eu me lembro que ia lendo, e eu estudei sempre em colégio público, só vim estudar em colégio particular em Brasília, no terceiro ano, e eu, assim, achei interessante que eu pegava o livro, ia lendo e ia anotando. Então, o que ia acontecer? Como eu não tinha cultura, praticamente, eu, né, não sabia boa parte das palavras, eu li e não entendia. Aí, o que eu fazia? A época tinha aqueles que vendiam um livro de porta em porta, que, aliás, oh, meu Deus, seria tão bom, né? As coisas vão passando e tudo, a gente sente saudade. Então, eu Já comprava fiz alguns livros. isso, viu, amigo? Já fiz Você, isso. Já oh, trabalhei, foi meu que primeiro coisa linda. emprego. Olha que coisa boa, parabéns, viu? E aí então a gente andou comprando uns livros e comprava enciclopédias, comprava aquela, né, história ilustrada, comprava uns dicionários. Então a gente tinha esses livros lá que papai e mamãe, interessante, papai nunca pisou o pé na escola, nunca. Quando ele completou 7 anos, o meu avô, que a gente nunca conheceu, né, ele disse que precisava do papai, um dos mais velhos, precisava dele para trabalhar.
Então, ele nunca teve oportunidade de ir na escola. Aprendeu a ler e escrever por conta própria. Uma coisa impressionante. E a mamãe foi até a terceira série só. Então, não tinha aquela cultura em termos, né, tinha cultura e tem, né, graças a Deus, a cultura da vida, né? E eu agradeço vocês terem a paciência de ouvir um pouquinho dessa história que está contextualizada no livro, né? Por isso que estou trazendo. Obrigado pela paciência e pelo carinho, a receptividade de vocês, que afaga o meu coração. E aí, então, eu ia lendo e pegava o dicionário, aparecia a palavra difícil, eu anotava numa folha à parte, pegava um caderno, a palavra, anotava e botava um significado ao lado, 1, 2, 3, 4 significados. Porque eu sabia que aquela palavra ia se repetir lá na frente no Mentira. livro. Então, ao invés de eu ir no dicionário, eu pegava a minha anotação. Como eu fazia isso com certa frequência, eu tinha o hábito de ler diariamente, de ler e de escrever no meu jeito, enfim, eu fui adquirindo um vocabulário, né? Então fui aprendendo as palavras. Hoje eu sei um pouquinho de algumas palavras, né? Mas graças a esse tipo de anotação que a gente fazia diretamente nos livros, assim, né? Então a gente foi aprendendo. Estar em contato com um livro é uma grande oportunidade de aprendizado. A gente cresce, a gente se desenvolve, a gente está em boa companhia. Então o livro espírita, ele tem que consolar, porque toca o nosso coração. Ele tem que esclarecer, porque vai aqui nos despertar para as realidades maiores da vida, os conceitos da imortalidade, e tem que nos edificar espiritualmente, porque a leitura nos leva à reforma íntima, a essa renovação que a Boa Nova nos propicia. Então, o livro espírita, de fato, ele é aquele instrumento que vai fazer com que nós possamos dar um passo nesse momento que a gente vive. A nossa jornada, nessa trajetória, nesta viagem evolutiva em que aqui estamos de passagem, tão significativa, e que todos somos agora convocados a esta excursão, ou a esta incursão, para a gente poder se conhecer, reconhecendo-se nas suas potencialidades e também fragilidades, para que venhamos a nos fortalecer, adquirindo as virtudes que o Evangelho de Jesus nos preceitua e sentindo essa pureza primitiva da essência que é simples, pela literatura espírita, que nos dá a oportunidade de, depois da travessia do deserto, da areia escaldante e dos ventos gélidos da noite do deserto, nós podermos ter o merecimento de chegarmos ao oásis e dessedentarmos-nos espiritualmente das belezas, das profundezas, da essencialidade, da espiritualidade. O livro nos propicia tudo isso. Que possamos tê-lo junto de nós cada vez mais. 1h08, querido. Seu Geraldo, passamos, Sim, mas isso sim. aí. Sim, senhor. Eu lembrei agora de uma frase de Jesus que ele diz assim: se conhece a árvore pelo fruto. Verdade. Você me falou o nome de sua mamãe, Dona Maria Aparecida, anotei aqui, mas não falou o nome do seu papai. Como é o nome dele? Meu papai sempre dizia assim: o ar é lindo, mas eu sou feio. Eu falei, papai, como é que o senhor é feio? O senhor tem um filho lindo assim? Aliás, todos os filhos são lindos, né? O nome dele é Arlindo. Arlindo, seu Arlindo Arlindo. Campelo. Sabe que Então, o papaizinho, agora, ah, viu, Tavares, vai fazer na oi. segunda-feira, dia 13, vai fazer 1 ano que ele viajou para a pátria espiritual. Ai, que belo. Então, é isso que eu queria falar. Se conhece a árvore pelo fruto. Eu não conheci seu Arlindo nem Dona Aparecida, mas como eu estou conhecendo o fruto, eu sei que as duas árvores são muito boas. O Evangelho de Jesus estava certo. A gente Meu Deus conhece do céu. a árvore É uma pelo benção. fruto. E É uma benção, foi a oportunidade fantástico. realmente. Aí a Fernanda aqui também manda um abraço para você. Olha que linda declaração, né? E aí nós É, temos o
Se nós temos uma perguntinha aqui, se você permitir, que eu acho tão interessante, porque também é uma curiosidade minha, que aí eu Claro. quero que você me diga isso. A Cristina da Candelária diz assim: quais os livros espíritas de sua preferência e por quê? Quais são aqueles de Ah, sua cabeceira? Fora Sinal não. Verde, né? Que foi o primeiro. Ah, é. Olha, eu gosto muito dos livros da codificação, de todos eles. Se fosse dizer assim, qual, né? Eu tenho uma paixão pelo livro dos Espíritos, não é? Mas recorrentemente acesso os demais livros e o Evangelho segundo o Espiritismo. Me toca muito. A Gênese, que nós estamos estudando agora, depois de várias leituras, é um livro maravilhoso também. Então, a codificação sempre tenho à mão. Gosto muito das obras de Leon Denis no aspecto filosófico. É muito gostoso da gente ler, porque ao mesmo tempo que ele é um poeta que escreve lindamente, ele é um filósofo que escreve profundamente. A gente vai encontrar muitas informações boas assim. Né? E eu gosto muito de Emmanuel. Emmanuel, a gente acessa Emmanuel, André Luiz e Joana. Tá? Mas eu também gosto de Manuel Filomeno de Miranda. Também gosto dos livros de Raul Seixas, de Raul Teixeira. Tem o livro do Raul, lindo, lindo. São vários livros. Tem um que é para uso diário, por exemplo. Todo dia você pode pegar aquilo, é uma lição, né? Muito, muito gostoso. O Espírito Camilo tem várias publicações. Adoro os livros da Dona Ivone do Amaral Pereira, pela experiência, pelos ensinamentos. E a gente tem agora, né? Livros que são mais recentes, têm sido publicados também, que são livros muito, muito bons, né? Poderia citar alguns. Bom, primeiro precisa citar os clássicos, né? Aqueles clássicos lá de... Eu não estou respondendo a sua pergunta, porque você fazer essa pergunta para mim é muito difícil de eu responder, porque eu tenho que ser honesto comigo mesmo e com os livros, entendeu? Não é que eu tenha lido né, vários livros, nós temos publicados pela FEB, o catálogo é de, somando com obras raras, 650 a 700 títulos, né? E fora aí a literatura espírita tem, uns, sei lá, mais de uns 10 mil títulos de livros, hoje somando tudo, né? Mas, assim, espíritas mesmo, você reduz isso aí a metade. Mas, assim, para responder essa curiosidade, eu diria, né, eu ficaria com o livro dos Espíritos, o Evangelho. Aí você vai, quando, por exemplo, você pergunta, você é médium? Aí você vai para o livro dos médiuns, porque não tem jeito, né? A gente que está tentando se educar mediunicamente, você tem que recorrer ao livro-fonte que Emmanuel diz. Aí você vai recorrer a Emmanuel para estudar também o livro dos médiuns. Você pega, então, Estudando a Codificação, que é aquela série de 5 livros. Né? Não sei se vocês sabem que tem o Religião dos Espíritos, né? Tem o Seara dos Médiuns, Justiça Divina, o Estude Viva propriamente, né? Enfim, esses livros são muito bons. Os livros, O por exemplo, né? Consolador, O Emmanuel. Consolador. Olha, Ai, meu você vai, Deus. vai pegar o Consolador, tudo aqui. Eu tenho Vai eu tenho terminar aqui. aqui meia-noite. O Consolador é um livro de perguntas e respostas maravilhoso. Ele coloca o tríplice aspecto da doutrina com uma clareza, ciência, filosofia e religião, né? É muito bonito. Aí você vai pegar lá o A Caminho da Luz, né? Porque é o livro na década de 30 ainda, né? Chico psicografando, Emmanuel colocando a história da civilização mundial. Aí você vai pegar Brasil, Coração do Mundo, você vai para Humberto de Campos, Irmão X, aqueles livros, aquelas crônicas, assim, que você lê com deleite, de uma narrativa. Aliás, olha, eu vou falar em Pois primeira não. mão. Tavares, nós estamos preparando um livro chamado Estudando o O- Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um alentado livro, deverá ter mais de 400 páginas, porque ele está dividido numa parte, a parte final são os verbetes, que a gente pega assim, as citações e vai fazer explicações, escrito por uma pós-doutora em História, por uma outra Mas literata, ainda é para esse e ano, Geraldo? Ainda é para esse esse ano, ano? para esse ano, Ótimo. agora o segundo semestre, nós vamos publicar em e-book e também impresso, aí a gente faz, né, a promoção do impresso para ver se a gente consegue, né, por conta de custo de impressão, essas coisas. Então, nós temos tanta coisa, nós vamos editar os livros do Pastorino, chamado Sabedoria dos Evangelhos, né? Nós temos agora um livro que está sendo preparado sobre Divaldo Franco, assim, uma, né, análise do trabalho mediúnico dele, do livro do médico. É pernambucano ele, aí não é pernambucano? Que é o Leonardo Machado, um rapaz novo ainda, né? Hum. E aí a gente vai, para responder assim, qual é o livro preferido, né?
Tem vários livros que eu gosto um pouco de cada um, né? Assim, então a De gente vai todos esses que aprendendo. você falou, eu também gosto demais. E eu estava vendo aqui, em 1932, Dona Maria João de Deus, uma lavadeira de ganho, escreveu um livro pelo seu filho chamado Cartas de uma Cartas de Morta. uma Morta. É É, arrebatador. arrebatador. E esse Eu livro não ele tenho, tem. eu não tenho outra palavra fora Não, essa. é coisa impressionante. E coloca ali, junto com novas mensagens, né, de Humberto de Campos, que tem um capítulo que fala de Marte, né, para a gente ver lá, revela-se que Marte é superior à Terra. E numa pergunta, quando Allan Kardec vai tratar, né, da questão da pluralidade dos mundos habitados, em O Livro dos Espíritos, tem 188. uma nota explicativa que diz lá na comparação que a Terra ali estaria abaixo, como se a Terra fosse inferior a Marte, comparando com Marte. Só que o sentido não é afirmativo, ele é um pretérito, né, do subjuntivo, né, do futuro. Não é uma afirmação, na verdade. E aí você tem a explicação por Humberto Campos lá no Novas Mensagens, e tem a Dona Maria João de Deus também, né, fazendo esse livro que é fininho, um livro belíssimo que a gente leu também na adolescência, assim, tão gostoso, Cartas de uma Morta. Vai trazer, e inclusive tem um capítulo sobre Marte e outro sobre Saturno, né? Para dizer como é a vida lá, que também Kardec trata na Revista Espírita. Olha, meus amigos, se a gente for ficar falando de livros aqui, a gente vai seguindo. Vamos aí, Vamos. né, meu amigo? Então, a gente Ó, quer agradecer a você essa simpatia, esse depoimento que nos emocionou, principalmente com relação a André Luiz, que aí você logo pegou logo André Luiz para ensinar o Pai Nosso, meu amigo, né? Lógico que André Luiz, seu irmão. tá vendo? E você sabe por que André Luiz se chamava André Luiz, né? É o Lógico, pseudônimo, no lógico. caso. Porque o pessoal talvez não sabe, mas é rapidinho. O Chico tinha um irmão chamado André Luiz, inclusive André foi o Luiz. grande companheiro de Chico, viu? Que deu muito apoio a Chico e tal, e acabou desencarnando, né? Era um dos que acompanhava Chico no Luiz Gonzaga, né? Lá no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, e eram 5 pessoas. Tinha um casal, né? Perácio, que era o esposo e a esposa, o casal lá é André Luiz, que era o André Luiz e a esposa, né? Que cunhada de Chico, e o Chico, eram 5. Aí, de repente, acontece o seguinte: o casal Perácio teve que mudar de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, aí a esposa de André Luiz ficou adoentada, e o André Luiz tinha que fazer um serviço noturno para pagar uma conta lá que ele tinha. O Chico ficou sozinho no centro. Aí ele falou: já que eu estou sozinho, eu não vou mesmo. Aí o Emmanuel falou: você vai lá sim, meu amigo, você vai lá toda segunda a sexta, de 8 às 10, vai abrir o Evangelho, vai fazer os estudos em voz alta, e ele ficou durante vários meses, nesse período de 2 anos, fazendo esse trabalho. Uma coisa linda, né? Mas teve muito apoio desse irmão dele, o André Luiz. E aí, Chico, então, quando estava assim, aí o Emmanuel traz um novo amigo, que era esse novo amigo que vai depois passar a coleção A Vida no Mundo Espiritual, a série, né, que vai ter o seu nome, e aí o Chico, né, pergunta assim: como devo chamá-lo? Pergunta para Emmanuel, né? Aí André Luiz olha assim: como é que é o O nome nome daquele dessa rapaz pessoa que ali. está ao seu lado? Esse rapaz está aí do seu lado. Era o irmão dele, o André Luiz. Falou: André Luiz, então me chame de Tá André bom. Luiz. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague. Dona Aparecida e seu Arlindo, né? Maravilhoso, Muito Dona obrigado. Aparecida ainda aqui, seu Arlindo já no plano espiritual, com certeza com um sorriso, olhe de uma orelha à outra, porque uma das coisas que eu estou acompanhando em você é esse seu sorriso fácil. Eu não sei se você conhece, mas aqui em Natal nós tínhamos o nosso querido Ismael Ramos das Neves, né? Um espírito da primeira geração. E eu, quando era muito rapazinho, eu avistava ele na rua, e ele estava sempre rindo, e eu dizia: meu Deus do céu, que esse homem rindo o tempo todinho. E eu ficava impressionado, depois eu descobri quem era seu Ismael, e eu sabia por que ele estava rindo, porque ele é um homem feliz. Eu tenho certeza que você também é um homem super, hiper feliz. Muito obrigado por fazer essa nossa felicidade, e eu queria que você fizesse a felicidade final da gente, fazendo aquelas preces que você, lá com André Luiz, no Pai Nosso, que gaguejou, que com certeza agora já aprendeu. Então vamos orar. Que momento gostoso. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tavares, queridos amigos aí de trabalho, queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, essa paciência que vão dignificando os seus comportamentos, e vamos elevar o nosso pensamento do fundo do nosso coração para dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque vós sois a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Obrigado, Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Jesus, querido amigo e irmão, pela oportunidade bendita que estamos tendo e tivemos nesta noite. Que a vossa paz, Senhor, permaneça em nosso coração e que possa nos acompanhar nesta jornada. Fica conosco, divino amigo, assim também como nós estaremos contigo, hoje, agora e sempre. Deus que lhe pague. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado, irmão. Abraço. Tive mais do que pude merecer hoje. E eu tenho certeza que todos esses que estão aí, até agora, com certeza, só tem uma palavra para lhe dizer. Gratidão e muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Amanhã de volta com a nossa web rádio. Muito obrigado. Deus que lhe pague. Obrigado, querido. Todos Jesus. Você também.